Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. A paz do Senhor Jesus para todos, amém? Glória a Deus. Você que pode se colocar de pé. Jesus, eu quero já também parabenizar a todos os pais que Deus para você. Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Saiba que a sua importância é muito grande. Só sabe o valor quem teve um pai ou quem não teve um pai. Não é verdade? E eu quero parabenizar e que Deus continue abençoando a vida de todos no nome de Jesus. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia em nome de Jesus, irmãos. Vamos estar lendo alguns textos da palavra do Senhor. O primeiro texto que eu quero estar lendo com você se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 25. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 25. Irmãos, eu vou pedir desculpa no que eu vou fazer agora, mas eu vou precisar tirar os meus sapatos, tá? Porque só o sangue de Jesus. Eu estava vindo ali pedalando ali, e infelizmente a sola do sapato está quase, não ri da minha meia não, irmãos, que parecendo mais do Patati Patatá, mas infelizmente eu vou ter que fazer esse tipo de vergonha aí, para poder não passar uma pior vergonha do solado acabar voando no meio da igreja. Amém. Eu até botei a câmera para gravar só a parte de cima. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 25, quem não diga amém. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: que Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Capítulo 13, mesmo livro, versículo também de número 13. Diz assim a palavra: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E para nós fecharmos, Atos capítulo 15, versículo 36 ao 41. Atos capítulo de número 15, a partir do versículo 36 ao 41. Diz assim: e alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro, Barnabé levando consigo a Marcos, navegando para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Sila, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Amém? Pode se assentar, você que está em pé, no nome de Jesus. Irmãos, eu quero dar um tema a essa mensagem de hoje, que eu prometo que será muito breve. Ainda tem algumas coisas, alguns mistérios para acontecer depois, porque vai demorar, mistério. Quero dar um tema, e esse tema que eu vou dar nessa noite vai ser o seguinte: quem desistiu de você não decide o seu futuro. Amém? Quem desistiu de você não decide o seu futuro. Preste muito atenção. Talvez nós estamos acostumados a ouvir os grandes apóstolos da palavra do Senhor. Costumamos ouvir e pregar constantemente sobre como Deus usou o apóstolo Paulo, como Deus usou o apóstolo Pedro, como Deus usou João, Tiago, André. Mas há um homem na Bíblia
que costumeiramente muito nós não falamos dele. Mas é um homem que eu quero hoje falar de você e você vai perceber que talvez ele pode estar fazendo parte da sua vida hoje. E que Deus ele tem um plano para nos ensinar na noite desse dia. A Bíblia nos diz, no capítulo de número 12 do livro de Atos, capítulo 12, versículo de número 12, que na igreja de Jerusalém, a igreja que o Senhor Jesus ordenou que ficasse aguardando até a descida do Espírito Santo, e agora eles estão vivenciando os acontecimentos da descida do Espírito Santo, e você sabe muito bem que antes do Espírito Santo descer, em Atos capítulo de número 2, todos eles estavam extremamente apavorados com medo, porque se instaurou uma explosão de grande perseguição contra aqueles que acreditavam em Jesus Cristo. Mas com a vinda do Espírito Santo, com a descida do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que esses homens não se contêm mais em ficar presos dentro de casa. E no capítulo 12, versículo de número 12, a Bíblia vai dizer que havia uma irmã dentro da igreja de Jerusalém chamada Maria. Essa Maria era uma mulher abastada financeiramente, era uma mulher rica. E essa mulher, ela tinha um filho, um adolescente, um jovem por nome João, que também era chamado de Marcos. Popularmente, ou ele era chamado de João, ou ele era chamado de Marcos. Por quê? O nome João era da sua linhagem judaica. O nome Marcos era da sua linhagem grega. Ou seja, ele tinha nome judeu e ele também tinha nome grego. Isso era muito comum. Você vai ver também que, inclusive, o apóstolo Paulo tinha o nome de Paulo, que era o nome judeu, mas tinha também o nome de Saulo, que era o nome grego, da sua linhagem grega. Pois bem, a Bíblia Sagrada vai dizer que este moço, a casa dele, a casa da sua mãe, era sempre visitada pelos homens e mulheres de Deus. Ali era o encontro aonde eles realizavam o culto. Inclusive, se você ler o início do capítulo de número 12 do livro de Atos, você vai perceber que ali no capítulo 12 vai mostrar um momento em que há uma grande perseguição contra os cristãos a mando do rei Herodes. E é nesse momento em que dois apóstolos vão ser presos, Pedro e também Tiago. A Bíblia diz que Tiago, que era irmão de João, ele vai ser degolado por ordem do rei Herodes, sendo assim o primeiro mártir do meio cristão dos apóstolos. Pois bem, e nesse momento nós vemos que o apóstolo Pedro também seria morto, mas por uma obra divina, por uma ordem espiritual e divina de Deus, enquanto ele dormia, o anjo do Senhor apareceu dentro da prisão e deu uma catucada dele e disse assim: acorda, porque você tem que sair daqui depressa. E a Bíblia diz que quando Pedro sai dali, orientado pelo anjo do Senhor, ele vai bater numa porta de uma casa. E quem era a dona dessa casa? Era Maria, mãe de João Marcos. Então, a casa desse jovem costumava ser uma casa de oração, de encontros, de sinais. Imagine quantas vezes esse jovem viu maravilhas, Deus operando através dos apóstolos. Enquanto eles pregavam, sinais e maravilhas aconteciam. Esse jovem está envolvido no meio do poder de Deus e está aprendendo também a ser um homem de Deus, desejando também ser usado por Deus. E é nesse momento, irmãos, em que Herodes ele morre. E no capítulo de número 12, versículo 25, que nós lemos, a Bíblia vai dizer que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, que nesse momento ainda não era o apóstolo, mas ainda era Saulo de Tarso, ele decide juntamente com Barnabé. E quem é Barnabé? Barnabé, ele é primo de João Marcos. Capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos vai dizer que Barnabé era um homem, por mais que ele não era apóstolo, mas era um grande líder, inclusive da igreja de Antioquia, que foi a igreja onde, pela primeira vez, os cristãos foram chamados de cristãos. E esse homem era um homem que se dedicava
conhecido pelo homem que abraçava, que aconselhava, que amava os seus irmãos. Se havia alguém desanimado dentro da igreja, era Barnabé que levantava aquela pessoa. Se havia alguém triste dentro da igreja, era Barnabé que chegava e dizia: rapaz, isso é só um tempo. Logo esse vento vai passar e daqui a pouco você vai continuar caminhando, dando glória a Deus, porque assim mesmo, vamos se levantar. Ele estava sempre junto, sempre disposto a ajudar os seus irmãos. E nesse período aqui do capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer que houve um grande avivamento e um grande aquebrantamento no coração daqueles que se convertiam, que as pessoas começaram a pegar os seus bens e vendia e lançava nos pés dos apóstolos. E aqui também Barnabé, ele era um homem que tinha uma posse, tinha um terreno, tinha uma propriedade. Ele vai pegar tudo que ele tem e vai lançar no pé dos apóstolos, porque eles entendiam que o que eu tenho não é meu, o que eu tenho é nosso e da obra de Deus. Pois bem, irmão, escute bem. No capítulo de número 5 do livro de Atos, nós vamos ver que um casal vai chamar a atenção e vai se destacar, não pelo exemplo, mas por uma atitude errada que eles vão fazer. Eles olham para a atitude de Barnabé, que pegou tudo direcionado pelo Espírito Santo, sem ganância, sem hipocrisia, sem achar que era melhor do que os outros. Tentar fazer a mesma coisa que ele fez. Só que Deus conhecia o coração deles. E vocês conhecem ele, o casal Ananias e Safira, que era um casal que tentou imitar a atitude de Barnabé. Só que Deus conhece o coração de cada um. Pois bem, no capítulo de número 12 que nós lemos, a primeira referência que eu li para vocês, versículo de número 25, a Bíblia vai dizer que agora Barnabé, juntamente com Saulo, que ainda não era Paulo, eles vão fazer a primeira viagem missionária. E Barnabé, ele é enviado juntamente com Saulo, porque os cristãos, ou porque os discípulos de Jesus, ainda não acreditavam na sinceridade da conversão de Saulo. Porque você sabe muito bem que quando Saulo, antes de se converter, ele era um grande perseguidor da igreja. E quando ele se converte, nenhum homem por nome Ananias, que o Senhor Jesus apareceu para ele e disse: Ananias, vai até a casa tal, porque Saulo está lá cego e você vai orar por ele e ele vai voltar a enxergar. E o próprio Ananias, ouvindo o Senhor Jesus falar com ele, disse assim: será, Jesus, que ele se converteu de verdade? Jesus falando que ele tinha se convertido, mas nem ele acreditou. Imagine o demônio que era, ao ponto de nem os cristãos mesmo acreditar. Tem gente que é ruim de verdade, irmão. E até mesmo você crendo, você diz: será que realmente esse se converteu? Assim era Saulo. Pois bem, Barnabé foi enviado com Saulo para a primeira viagem missionária, para poder ser o professor, quem sabe dele, o ensinar como alguém mais experiente. E nesse momento nós vamos ver que Barnabé decide levar o seu sobrinho, em algumas traduções chama de sobrinho, em outras traduções chama de primo, chamado João Marcos. João Marcos está animado. João Marcos está cheio do Espírito Santo, doido para fazer a obra de Deus, como qualquer novo convertido, como qualquer pessoa que está com o coração ardendo para fazer a obra de Deus. Eu lembro que quando eu comecei com meus 13 anos de idade, era uma alegria, quando eu ia para as praças pregar, evangelizar, era muito gostoso. Mas quantas vezes, irmãos, eu me deparava caindo endemoniado e eu, tinha medo, saía voado, porque não estava acostumado com aquela experiência. João Marcos, agora enviado para a Panfilha, juntamente com Barnabé e Saulo. E nessa cidade aqui, Barnabé ele vai vivenciar algumas experiências. Inclusive, havia naquela cidade um mágico, um bruxo, que tentava impedir a pregação de Barnabé e Saulo. E Saulo, cheio do Espírito Santo, olhando para aquele mágico, para aquele feiticeiro, que o Senhor te segue neste momento, e aquele homem ficou cego. João Marcos está vivenciando grandes experiências. Só que a Bíblia Sagrada vai nos dizer, capítulo de número 15, que nós lemos a partir do versículo de número 36, que nada foi suficiente. Porque alguma coisa que a Bíblia não deixou aqui escrito, mas alguma coisa foi
acontecer nessa viagem que desanimou o jovem João Marcos, que desmotivou o jovem João Marcos. João Marcos, ele agora, quem sabe, vai pegar os seus livros, vai pegar, quem sabe, a sua teologia que ele estudou, quem sabe ele vai pegar tudo que ele havia preparado, o sermão que ele havia preparado. Eu lembro, irmão, a primeira vez que o pastor disse assim para mim, não, pastor Ricardo aqui, o meu primeiro pastor, ele disse assim, ó, tu vai pregar tal dia. Eu li, eu estudei, eu subi um monte, eu jejuei, eu fiz um monte de coisa. Quando chegou na hora da pregação, eu não lembrava mais de. Eu olhava para a Bíblia e parece que as letras se embaralharam, eu não entendi absolutamente nada. Foi um vexame, foi uma vergonha. E naquele momento eu olhei e disse assim, esse negócio não é para mim. Esse negócio não é para mim. Quem sabe João Marcos olhou também que eu pensei que Deus tinha chamado na minha vida. Eu pensei, pastor Paulinho, que Deus também ia me usar como Deus está usando Saulo. Meu tio, meu primo, sei lá, Barnabé, olha como ele prega. Quando ele prega, as pessoas caem endemoniadas, são libertas, são curadas. Tem pessoas que a gente olha de mim e diz, meu Deus, como eu queria ser usado assim. E eu olhava para meu primeiro pastor, eu sentava nos primeiros brancos, eu ficava admirado, dizendo assim, meu Deus, que coisa linda. Como é que se prega assim? Eu não sei pregar, me ajuda, Senhor. E muitas das vezes eu voltava para casa e eu lia a Bíblia e não entendia nada, não entrava na mente. E eu falava, o que é que eu estou fazendo de errado? João Marcos volta para a sua cidade, Jerusalém. Ele volta para casa, desmotivado. Há momentos, irmãos, em que você vai desacreditar se realmente Deus te chamou para a obra. Isso é natural. O fato de eu estar aqui hoje pregando, o fato do pastor Ricardo, pastor Paulo, pastora Rosa, pastora Marli, os irmãos aqui mais experientes, você acha que a gente já chegou aqui assim, pregando? Cavando muito isso. Cada um tem uma história aqui terrível. Cada um tem uma história que olhou e disse assim, Deus, tem certeza que é chamada é para mim mesmo? Foi o Senhor que me chamou ou eu estava com a barriga cheia? Porque não é possível. O que o Senhor viu em mim? Tem horas que a gente olha e diz assim, Deus, o Senhor está me dando cada coisa aqui que eu estou dizendo, não dá, eu não consigo, eu não tenho condições, eu sou pequeno. Aleluia! João Marcos está voltando para cá dizendo, eu vou entregar a Bíblia, eu vou entregar a carteirinha, eu não quero saber mais desse negócio, eu vou estudar filosofia, eu vou estudar medicina, eu vou estudar outra coisa, astrologia, eu vou fazer outro negócio, mas esse chamado não é para mim. Eu vim nessa noite declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Que aquele que te chamou é fiel para cumprir o que prometeu. João Marcos volta para casa e quem sabe quando ele abre a porta de casa, a sua mãe olha para ele, Maria, e diz, meu filho, como foi? Conta para a mamãe essa experiência que tu viveu lá. Eu imagino ele entrando no seu quarto e diz assim, mãe, não quero conversar agora não. Quero conversar agora não, estou desanimado, vou ficar um pouco calado, ficar agora um pouco dentro da minha casa, vou meditar um pouco. Mas, irmãos, prestem muita atenção. Primeiro Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 13. Vai entrar um personagem aqui em ação na vida de João Marcos. O nome dele é Apóstolo Pedro. Capítulo 1 de Pedro, versículo 5 e versículo número 13. Você que pode, abra aí, por favor. 1 Pedro, capítulo de número 5. Eu gosto assim, não gosto de Bíblia. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pedro falando, saudai-vos a igreja coeleita que está em Babilônia, a meu filho Marcos.
Olha para cá. João Marcos não era qualquer um. João Marcos tinha um pai na fé. Como eu disse para você, a casa de João Marcos era costumeiramente local de culto, de reunião. Inclusive, alguns historiadores chegam à conclusão que a casa que Jesus fez a última ceia com seu discípulo era a casa de João Marcos. Para você ter uma ideia, João Marcos volta para Jerusalém, e agora é uma crença minha. Ele não vai estudar medicina. Ele não vai estudar astrologia na medicina. Ele vai falar com seu pai na fé. Ah, irmãos, como é bom, meu pai. Como é bom você poder ter alguém que você pode correr no negócio da quando você tem mais pronto. João Marcos corre para Pedro e diz assim: Pedro! Eu pensei que Jesus ia me usar com poder, grande glória, mas eu tenho vergonha. Eu fui lá para Panfilha, que hoje é a Turquia, e fiz vergonha. Na hora que mais precisaram de mim, eu entrei em pânico, eu saí correndo. Tem hora que dá vontade de correr. Tem hora que dá vontade de abandonar tudo. Tem hora que dá vontade de tirar umas férias sem tempo determinado. Tem hora que dá. E ele vai desabafar com Pedro. Pedro, eu pensei que o Senhor Jesus ia me usar, mas eu fiquei apavorado. Eu envergonhei o nome do Senhor. Quem sabe Pedro olha para ele e diz: você ainda tem muita coisa para aprender. O problema de hoje é muitas pessoas caírem. Não é porque Deus não prometeu um chamado genuíno, mas é porque não soube esperar o processo e passou na frente, com os bois na frente da carruagem. Esse é o grande problema da maioria dos fracassos ministeriais, porque não sabe esperar, ainda mais hoje que as pessoas lêem um pouquinho de Bíblia, falam um pouquinho de hebraico, judaico, aramaico, já acha que é o melhor da igreja. Quanto mais você sabe, quanto mais Deus derrama para você, a Bíblia nos diz que nós precisamos ser cada vez mais humilde, descer. Ser servo. Olha que interessante. João Marcos está triste. João Marcos está desanimado. Mas o pai, na fé dele, diz para ele: não desanima, meu filho. Não larga o chamado, porque o Senhor ainda vai te usar com grande poder e autoridade. Eu vim nessa noite dizer para alguém que está pensando em desistir do chamado e está dizendo assim: esse negócio não é para mim, é para outra pessoa. Eu só quero vir no culto, sentar, bater palma e ir embora. Não, esse negócio não é para você. Esse negócio não é para você. Deus está dizendo: eu ainda conto com você. Eu ainda quero te usar. Irmãos, João Marcos vai passar um período de aprendizado com o apóstolo Pedro. E olha que interessante. O segundo livro do Novo Testamento, o segundo evangelho, é o evangelho de São Marcos. São Marcos não foi um dos 12 discípulos. São Marcos, ele é João Marcos. Alguns chegam a entender que, na verdade, o livro de Marcos seria o livro do Evangelho de Pedro. Você sabia disso? E para você entender o mistério ser mais forte, o primeiro livro escrito no Novo Testamento, nos Evangelhos entre Mateus, Marcos, Lucas e João, o primeiro livro na cronologia original é o livro de Marcos. E todos os outros, Mateus, João e Lucas, que escreveram sobre a vida de Jesus, se inspiraram no livro de Marcos. Ele não era qualquer um. Talvez você está sentado no banco e dizendo assim: eu sou mais um. Não é não, irmãos. Você ainda não entendeu o que Deus ele vai fazer na sua vida. Não desista do que Deus ele quer fazer. Você pode estar olhando e dizer assim: mas eu sou tão pequeno, eu sou tão frágil, eu não tenho condição, não sei pregar. Irmãos, olha para cá, eu vou confessar aqui, vou confessar um negócio aqui, olha para cá.
Eu, quando comecei com meus 14, 15 anos, sabe o que eu fazia? Dentro da minha casa, quando eu morava com a minha mãe, eu metia um paletó no calor. A nossa casa era de telha. E sabe o que? Eu ficava imitando os pregadores. Pegava aquele desodorante, já viu aquele desodorante da Alma de Flores, do Senado, aquelas coisas horríveis. Eu sei que você não usa esse negócio, só usa só Boticário, Doce Cabana, só esse negócio aí forte aí. Eu pegava aquele negócio e ficava imitando os pregadores que eu admirava. E quantas vezes eu olhava e dizia, um dia vai ser eu, um dia eu vou estar pregando lá. E eu digo para você, não deixe de sonhar, porque Deus, Ele pode te usar muito mais. Porque aqui não é lugar que nós estamos nos competindo quem faz mais, quem é melhor, quem aparece mais. Não, todos nós estamos aqui como um único corpo para servir e bendizer o nome do Senhor. Você também é servo dele. Quando eu comecei a pregar, eu ficava um pouco mais soltinho. Eu pregava com o olho fechado, o tempo todo, 30 minutos, 40 minutos pregava. Quando eu virava, abria os olhos, estava assim, olhando para... As pessoas estavam vendo as minhas costas pregando. Então o irmão João Marcos, ele vai aprender. Olha que interessante. Você que pode, abra aí. Marcos. Livro de Marcos. Olha que interessante. Aleluia. Deus está aqui. Livro de Marcos, capítulo 14. Deus é maravilhoso. Olha a memória. Marcos 14, versículo de número 51 e 52. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aqui Jesus estava sendo julgado. Um certo jovem o seguia. Ou seja, esse jovem estava seguindo Jesus, sendo conduzido pelos seus algozes. E ele estava envolto em um lençol sobre o seu corpo. O corpo dele estava o quê? Peladão. E continuando. E tentaram agarrá-lo. Mas ele, largando o lençol, fugiu. Olha só. Olha para cá. Nenhum dos outros evangelhos, Mateus, Lucas e João vai falar disso. Aqui é só o livro de Marcos que vai falar isso. Eu acho que Marcos aqui deu um spoiler, né? A gente fala aí dos filhos da Marvel, né? Um spoiler, né? Dizendo o seguinte, eu era aquele jovem que estava seguindo a Jesus de longe. Mas quando descobriram que eu era um dos seguidores dele, eu não fiz diferente dos demais. Eu também corri. Eu estava tão desesperado para fugir. Eu estava envolto no meio do lençol. Irmão, a noite naquele lugar era extremamente frio, bem gelado. O que o camarada foi enrolado no lençol pelado? Puxaram o lençol dele. O desespero foi tão grande que ele saiu voado, correndo, desesperado. E ele poderia ter vergonha dessa experiência. Mas ele faz questão de relatar aqui para dizer, não se envergonhe da sua trajetória. Não se envergonhe de quantas vezes você já caiu. Porque as suas quedas é o mesmo ponto que Deus vai usar para olhar e dizer assim, agora, lembre-se de onde você caiu, para você não voltar àquele lugar. Cair não é para a gente se orgulhar. Cair é para a gente lembrar que quando Deus nos levantar, a gente não precisa voltar. Ele relata isso aqui para dizer, eu caí, eu fugi e pela segunda vez. Só que ele passa um período de experiência com Pedro, aprendendo, tendo experiência, orando, jejuando, se aprofundando. Porque se nós ficarmos nos lamentando pelas nossas quedas, a gente nunca vai conseguir dar continuidade. Tem muita gente que às vezes cai e diz assim, eu caí, eu tenho vergonha, a igreja vai me olhar com um olhar de desfeita. Não, irmãos, continue, porque aqui é lugar de quem se arrepende. A própria Bíblia nos diz que se o justo cair, Deus vai o levantar. E se você nessa noite pode estar se sentindo assim também, eu quero dizer para você no nome de Jesus que ainda há esperança para a sua vida. Que Deus não desistiu de você. Que Deus não te trouxe simplesmente aqui para dizer parabéns, você que é pai, você que é mãe também, que
Agora, aprende, porque quem não desiste continua, ele alcança a experiência. Eu disse isso aqui, eu acho que na última vez que eu preguei aqui, que todos nós, talvez alguém tenha uma cicatriz no seu corpo. Talvez ela não doa mais, mas ela sempre traz lembrança de onde aconteceu. As tuas feridas, as tuas quedas, não é para te prender a elas, é para te lembrar que você passou o processo e o que Deus tem feito. João Marcos agora está mais experiente, amadurecido, cresceu. E a Bíblia Sagrada vai dizer, capítulo de número 15, que agora, capítulo de número 15, a partir do versículo 36, a Bíblia vai dizer que agora Paulo chega para Barnabé e diz assim: Barnabé, vamos voltar àquelas cidades da primeira viagem. Vamos rever como é que os irmãos estão lá. Porque não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada disso. O negócio era realmente caminhar de carroça, de cavalo, a pé. Mas vamos lá, vamos ver como é que os irmãos estão lá. Aí Barnabé disse, o Paulo, que agora é Paulo, o Paulo, olha só, eu quero levar mais alguém. Ele disse: quem quer levar? Tu lembra do meu sobrinho João Marcos? Aquele lá que deixou a gente lá sozinho lá? Mas agora ele está mais amadurecido. Ele cresceu. Agora ele está mais maduro. Aprendeu. Agora é outro homem. Ele disse: olha só, o Barnabé, leva a mão não. Te considero muito. Mas, olha só, me desculpe, mas você pode dizer o que quiser, mas vale a primeira impressão. Não dá para levar mais esse camarada com a gente não. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo passou pelo mesmo processo também. Quando os cristãos não acreditaram na conversão dele, foi o próprio Barnabé que foi até os discípulos dizer: não, ele realmente se converteu. Eu sou testemunha. Tem horas, irmãos, que as pessoas esquecem. Só lembra de misericórdia quem um dia precisou de misericórdia. Só sabe o que é perdão quem um dia precisou de perdão. Só sabe o que é uma cura quem um dia precisou ser curado. Mas tem muitas pessoas que foram feridas, foram curadas, mas muitas das vezes esquecem de outras pessoas que estão sendo feridas. Olha para cá, eu vou encerrar agora. Vou encerrar agora. Paulo não quis, ao ponto da Bíblia dizer que eles entraram em uma discordância tão grande que Barnabé partiu juntamente com João Marcos para um lado e Paulo foi com Silas para outro lado. Eu quero, com todo esse arrudeio que eu fiz, com toda essa mensagem que eu fiz, dizer para você que todos nós precisamos de um Barnabé na nossa vida. Alguém que olha e diz assim: eu não vou te apontar pela tua esquerda. Eu estou aqui para botar o dedo na tua ferida. Eu estou aqui para te dizer: conta comigo. Porque Deus vai te usar poderosamente. Você hoje pode não estar enxergando essa realidade. Mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu não preciso entregar a profecia, porque a maior profecia é a palavra que está sendo pregada aqui nessa noite. Mas eu declaro sobre essa palavra aqui: Deus está dizendo para alguém nessa noite aqui que Ele vai te usar poderosamente nessa terra. E quem olhou para você e não acreditou, vai ver o poder de Deus se aperfeiçoando na sua vida. Porque quem está olhando para você agora, quem está olhando para a tua realidade agora, pode não acreditar. Mas quem desistiu de você, não decide do futuro. Aleluia. Deus está dizendo para você aqui nessa noite: pode todos ao teu redor, a tua família, o teu pai, tua mãe, o teu cônjuge, quem for desistir de você, Deus está dizendo: quem garante o teu futuro sou eu, e eu estou dizendo, estou fazendo nova todas as coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é fiel, irmãos. Eu vou terminar agora. O tempo passa.
João Marcos continua fazendo, pregando, evangelizando, fazendo uma obra, crescendo. Mas olha que maravilha. Abra sua Bíblia, por favor, eu vou fechar agora. Livro de 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 11. Você que pode, eu fechei já minha Bíblia aqui já. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 11. Felipe, pode fazer um favorzinho? Vem aqui rapidinho. Tá com o texto aberto aí? Lê aqui pra gente aqui, em nome de Jesus, o que a Bíblia Sagrada diz. Só Lucas estava comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Obrigado. Olha só, olha o que o texto diz. Somente Lucas estava comigo. Traz-me também a Marcos, porque ele é inútil. Ele é inútil. Ele é o quê? Olha para cá. Sabe que cenário era esse? Paulo estava prestes já a ser morto. O imperador Nero já havia decretado ser decapitado. E naquela época em que Paulo estava preso na cadeia, estava muito frio. E ele pede que tragam os livros, os pergaminhos que ele costumeiramente escrevia aqui, no caso que nós temos hoje a Bíblia. E ele diz assim, ó, traz também a minha capa, porque está muito frio. E traz-me também a João Marcos, ou a Marcos, como você queira chamar ele. Olha para cá, irmãos. Aquele que um dia disse para você que nada ia dar certo, você não servia, vai ser o mesmo que um dia vai dizer, me ajuda, porque você é muito útil para a obra. O que declaram sobre a sua vida hoje não determina o que Deus já projetou para você lá na frente. Eu declaro sobre a sua vida, se você crê nisso, levanta a sua mão. Se você acredita nisso, Deus está dizendo para você nessa noite que grandes coisas Ele está fazendo na sua vida. E quem um dia não acreditou, vai dizer verdadeiramente, você é usado e escolhido pelo Senhor. Quem acredita nisso, levante as suas mãos e adore ao nome do Senhor. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Creia nisso, irmão, creia nisso. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Se você desistiu, creia que Ele não desiste em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Tem algo a mais para falar, pastora, pastor Ricardo? Pastor Ricardo. Tem algo a mais para falar durante a semana, evento? Não? Então vamos estar orando. Aniversário da igreja. Começa agora sábado, né? Dia 22 e 23, né? Então, já estamos no óleo, irmão. O negócio é tampa da chaleira, vai para. Vai ser glória. Eu tô doido para usar minha blusa. A blusa eu já pedi, já que se fosse o número, os barrigudinhos. Vai esconder, amém? Você que pode, feche seus olhos em nome de Jesus.
Senhor, ó Deus, eu quero te agradecer mais uma vez, ó Pai. Muito obrigado pelo privilégio que tivemos de estar em Tua presença. Obrigado, ó Pai, pela vida de todos, ó Deus, que puderam estar aqui nessa noite. Que o Senhor, meu Pai, continue abençoando cada pai. Que o Senhor continue derramando sobre os Teus filhos, ó Deus, força, renovo e graça. Porque o Senhor sabe muito bem que muitas das vezes, ó Pai, liderar uma família não é fácil. Ainda mais no cenário em que nós vivemos, ó Pai. Tem sido cada vez mais difícil, ó Pai, ser chefe de família contra todos os ataques infernais. Mas o Senhor possa nos dar sabedoria e dar sabedoria a cada líder, cada chefe de família. Deus, eu te peço nessa noite que essa palavra possa alimentar-nos durante toda a semana e que possamos ser renovados para o próximo culto. Que o Senhor, ó Deus, nos permita e nos proporcione uma semana de vitória. Como já foi dito aqui nessa noite, que o Senhor possa estar abrindo portas, que o Senhor possa estar, meu Pai, dando respostas, que o Senhor possa estar liberando grandes vitórias para o Teu povo. É isso que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre ti o Senhor levante a luz do seu rosto e te dê a sua paz. E todos que saem na noite desse dia, crendo que quem desistiu de você não define o seu futuro, cele esse culto dizendo: vá em paz em nome do Senhor Jesus.